Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Que bom estar contigo mais uma vez aqui pela Sertão TV, canal 180, pela sua Brisanet TV, também pelo Spotify, no YouTube e na Canudos FM 106,7. Ao meu lado para comandar mais uma edição desse podcast, o Wandervan. Tudo bem, Wandervan? Tudo bem. Wandervan, hoje o papo vai ser muito bacana porque nós vamos falar sobre aleitamento materno e amamentação. E nós temos duas convidadas para debater essas temáticas, na verdade, com a gente. Então, apresenta quem são as nossas convidadas de hoje. Nós estamos recebendo hoje, aqui no podcast, a Amanda Araújo, que é especialista em nefrologia e é pós-graduanda em aleitamento materno. E estamos recebendo também a Carol Araújo, né, que é consultora em amamentação, é nutricionista, graduanda, lá já, né, Carol? Graduanda em nutrição. E aí vai ser uma conversa bem bacana, viu, Manuel? Sim, 1 hora de bate-papo aqui para a gente tirar todas as nossas dúvidas em relação a essa temática. Eu já vou começar. Aleitamento materno, aí nós temos a amamentação, são dois termos distintos. Explica para o nosso público o que é que significa cada um. Quem vai? Pau ímpar. Na verdade, existem várias formas do bebê ele consumir o leite materno, né? Ele pode mamar diretamente no seio materno e ele pode consumir esse leite ordenhado. Então, a gente costuma usar, na verdade, os termos, eles não são muito definidores daquilo que acontece. Tanto o aleitamento materno, quanto muitas vezes a gente chama também a amamentação, para as duas coisas. A gente costuma mais falar de aleitamento materno quando o bebê mama diretamente no seio, mas o bebê que está consumindo leite ordenhado, ele também está se beneficiando desse leite, né? Desse leite. Tanto os bebês prematuros, quanto bebês maiores que por algum motivo não estejam mamando diretamente no seio. Então, na verdade, eu não conheço nenhuma distinção, nenhuma definição assim. Não sei se a Amanda conhece alguma definição assim, de distinguir esses dois termos. Os dois se referem à amamentação. Os dois são sinônimos, Isso, portanto. hoje a gente ainda encontra falar de leite humano, né? Porque é um outro termo que hoje se impõe na literatura, mas quando a gente vai falar com as mães, né, com a família, esse termo ele fica muito distante, né? Então a gente acaba usando mesmo amamentação, aleitamento materno, para justamente já aproximar já a família e juntar, ter a conexão, né, de um assunto que não tem, como ela disse, não tem definição. É realmente um conjunto de coisas que chega à amamentação propriamente dita, independente da via que se oferece para o bebê. E eu fiz essa primeira pergunta inicial já para fazer a segunda. Nós estamos no mês de agosto e no mês de agosto nós temos a campanha Agosto Dourado. Do que trata essa campanha e por que da cor dourada? A cor dourada, ela já se refere para dar importância, né, ao leite materno, né? Que a gente diz que a gente fala muito em questão do leite e o ouro, né? Que fala a devida importância do leite materno, que muitas pessoas não entendem, né? Acham, não, mas a fórmula é igual ao leite materno. Se você for olhar, ela tem tudo, mas já desde 1990, né, que foi criado esse projeto, e aí todo mês tem temas diferentes, né? E justamente para atingir diversos focos. E a cor do dourado é para justamente trazer a importância que precisa do leite humano. Quando a gente vai ver na área da saúde, tem várias horas douradas, horas de ouro, que é aquela hora mais importante que vai definir rumos, né, em larga escala. Por exemplo, digamos que talvez a Amanda saiba até dizer mais precisamente, mas numa emergência existe aquela hora de ouro. Então, aquela hora mais importante que, se você não agir rapidamente, talvez você tenha consequências maiores, né? Em todas as especialidades tem. A amamentação, a gente poderia dizer que a amamentação é a hora dourada, é a hora mais importante. Lógico que existe a hora de ouro, que é aquela hora logo quando o bebê nasce, mas a amamentação em si, ela traz consequências para toda a vida do ser humano. Os benefícios dela em largo tempo.
né? Então, vai desaguar em vários anos da vida daquela pessoa. Wandervan, começa. Olha, quando eu começo, eu não paro, não. Pois, fique à vontade. Gente, falando nutricionalmente, né? Primeiro, assim, os benefícios e a importância da amamentação, né? Para quem está nos acompanhando, entender esse detalhe, né? Por que é tão importante, afinal de contas, o leite humano, né? Essa parte é essencial para o bebê. Nutricionalmente, a gente pode até separar um pouco, porque o leite, ele tem algumas fases, né? A gente tem o primeiro leite, que a gente chama colostro, que é logo quando o bebezinho nasce, a gente não tem aquele leite branco. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas a gente tem um leite que parece mais uma manteiga. Uma gordurinha, um líquidozinho transparente, que não sai em grande quantidade. E aquele primeiro líquido que sai, que às vezes a pessoa diz, não está saindo leite ainda. Mas, na verdade, aquilo é como se fosse a primeira vacina do bebê. Então, ele é cheio de anticorpos para aquela criança. Ele tem uma quantidade, sim, calórica para aquele bebezinho, para ele não desidratar, mas ele é cheio de anticorpos. Então, tem essa primeira fase do leite. A segunda fase, ali depois de 3 a 5 dias que o bebê nasce, que tem uma queda, uma mudança hormonal, né, que vem a pojadura. Tem o leite que a gente conhece, que é aquela cor branquinha ou mais amareladinha, varia de mulher para mulher a coloração do leite, mas que ele é rico em macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, tudo aquilo que o bebezinho precisa para poder crescer nutricionalmente ok. E também micronutrientes, né, que são as vitaminas, os sais minerais, que vai variar, lógico, dependendo um pouco também da alimentação da mãe, essa questão dos micronutrientes, daquilo que ela também está consumindo, mas que também vai ter, né? Eu digo que, até quando eu converso com as mães, eu digo, olha, você coma, porque é mais fácil faltar para você do que faltar para o seu leite. Então, a gente percebe até mães que amamentam, assim, bastante tempo, que começam a ficar magrinhas, começam a perder um pouco de massa muscular. Por quê? Porque o corpo ali, ele vai priorizar o leite materno. Então, em vez de escolher, tipo, a proteína vai para a mãe ou para o leite? Vai para o leite. A água vai para a mãe ou para o leite? Vai para o leite. Então, naquele momento, o corpo ele vai priorizar os nutrientes para o leite materno. Então, nutricionalmente falando, ainda não existe nenhum alimento, nenhuma forma que seja comparado ao leite materno. É o melhor alimento do mundo. É o melhor alimento do mundo. Perfeito. E como você está falando de alimentação, e você toca numa situação muito importante, que a mãe ela precisa ter essa alimentação equilibrada para também fornecer ao bebê os principais nutrientes que, né, são necessários durante a amamentação. E aí eu vou para algumas situações de observação. Isso, observação da minha família. Eu ouvia muito minha mãe dizer, minha sogra falar, que determinados alimentos eram prejudiciais para a amamentação do bebê, iam repercutir no aleitamento materno. Eu gostaria de saber se realmente existe, né, algum tipo de alimentação que pode prejudicar no aleitamento materno. Existem alguns alimentos que são contraindicados realmente, mas alguns tipos de ervas, né, que elas têm um impacto, podem ter impacto na amamentação, salve, né, pode ter uma diminuição do leite, mas assim, em formato de chás, não são recomendados tanto no período de aleitamento materno, né, a não ser chás de frutas, então não é tão recomendado. Hortelã também não é indicado, alguns tipos de medicamentos também não são indicados. No geral, café também. Café, assim, a mãe pode consumir, mas uma quantidade limitada, porque passa para o leite materno. Bebidas alcoólicas também, principalmente bebês recém-nascidos, bebês ainda muito pequenininhos. A mãe pode consumir álcool, mas em uma quantidade moderada, e depois que o bebezinho, assim, já tem uns 4 meses, 5 meses, o bebê maiorzinho, que já consegue, a mãe dá um intervalo maior entre as mamadas, e também esse bebê ele tem um fígado mais maduro ali, se acontecer de passar alguma quantidade de álcool para esse bebezinho. Drogas no geral, né? Todas as medicações também precisam ser, mas assim, em questão de alimentação, são poucas restrições. A gente vê mais mitos, né, em relação a isso. Não existem restrições tão grandes. Até às vezes as mães, acho que a Amanda até pode falar um pouco mais disso, né? Diz, eu não posso comer isso. Uma vez eu cheguei na casa de uma mãe, a gente até nas consultorias que chega, né, a gente vê um pouco. E a mãe disse assim, eu não sabia que a avó da criança tinha proibido a mãe de consumir suco de manga. E ela disse assim, falou bem alto, né? A mãe dela estava na cozinha. Carol,
posso tomar suco de manga? Eu disse, pode. Ela olhou para a mãe, viu, mãe? Então, às vezes, correm, assim, alguns mitos, né? Algumas coisas que, tanto de que, se eu comer isso, eu produzo mais leite. Ou se eu comer isso, eu produzo menos leite, né? Existem algumas restrições, mas são pequenas, né? A mãe já passa por um período de restrição muito grande ali durante o período gestacional, tanto de medicações, quanto também de alimentação. É um período maior de restrição. Durante o período de amamentação é um pouco mais tranquilo. Não só de medicações, alimentação, mas também de procedimentos estéticos, né? Durante o período da amamentação, você pode fazer alguns procedimentos estéticos que durante o período da gestação você não poderia fazer. Não sei se a mãe já passou por alguma experiência dessa de comida e amamentação. Sempre a gente passa. A rapadura preta é famosíssima. A cerveja preta. Sim, Pra dar muito leite, né? A produção do leite. Mas a gente sabe que é tanto açúcar que a mãe acaba bebendo muita água. E isso, não que a água vá aumentar a produção de leite, mas a mãe vai estar bem hidratada. E aí sim reflete, né, em questão. E outra, é muito a questão psicológica, né? Envolve muito o psicológico. A pressão da amamentação, eu acho que é uma das coisas que mais influenciam nesse processo. Então, a mãe sempre, eu tenho um pouco leite, eu tenho um pouco leite, tenho um pouco leite. Então, ela acreditar que aquilo ali está influenciando no aumento da produção, psicologicamente, está aumentando a produção de leite dela. Porque ela relaxa, ela entende que está fluindo, que está dando tudo certo. Estou fazendo alguma coisa para poder dar certo. E está dando certo. E eu gosto de dizer até assim, às vezes no final do dia, né, principalmente na tardezinha, a mãe ela pode ter um pouquinho de diminuição na produção por conta da exaustão materna. Né? Então, quando vai entardecendo, né, às vezes tem também uma mudança hormonal por conta do fim do dia. E eu dou uma orientação em relação à alimentação, que é o seguinte, olha, tem alguma coisa que você gosta de comer? Um doce, alguma coisa, não é para comer assim, eu gosto de pudim, vou comer um pudim inteiro, né? Mas às vezes um docinho, alguma coisa que você gosta, um chocolate, come no final do dia. Por quê? Porque a ocitocina, que é aquele hormônio, né, de contração, ele é o mesmo hormônio que contrai o útero para expulsar o bebê, que a gente chama o hormônio da felicidade, ele contrai os alvéolos mamários. Então, se a mulher ela está numa situação de estresse, de exaustão, de adrenalina, pode atrapalhar a ação da ocitocina. Então, essa contração dos alvéolos para expulsar o leite. Então, eu digo, come alguma coisa que te ajuda. Lógico, você pode fazer outra coisa também, tomar um banho relaxante, né? Mas se você quer comer, deixa para comer no final do dia. Por quê? Porque pode te dar prazer, te ajudar até aquele momento assim, sabe? Aquele prazer do fim do dia. Uhum. E ajudar a você liberar a ocitocina com mais facilidade, né? Então, pode usar como estratégia, né, em relação à produção de leite. Aí, quando a mãe diz assim, mas canjica, né? Sempre, e canjica, as coisas do meio. Aí, você gosta de canjica? Porque, às vezes, ela não gosta. Se você gostar, se for algo que você gosta, come. Não precisa comer um balde, né, uma bacia. Come. Mas se for algo que você não gosta, vai atrapalhar, porque você vai estar se forçando a comer uma coisa, né, acreditando que vai produzir leite, e talvez não vai rolar, né? Vai, Wander, vai de novo. Eu queria que vocês pontuassem alguns mitos, talvez os principais, assim, né? Os vilões que dificultam essa prática da amamentação. Que é uma pedra, assim, no meio do caminho das mulheres, né? Não vou amamentar por isso ou por aquilo outro, pode ser estético ou não, né? Conta aí pra nós. A estética, eu não vou dizer que é a ponta ali do iceberg. Eu acho que vem muito relacionado ao apoio. Né? A gente percebe que muitas mães, às vezes, não têm apoio porque, culturalmente, nas avós, às vezes, não amamentaram, eram muitos filhos, e aí, massa. Ofereceram massa para os bebês e acham que aquilo ali é o que vai deixar o bebê forte, que aquilo ali é que vai fazer com que o bebê durma, se sinta saciado, porque o ponto X é dormir. Então, se o bebê não dorme é porque ele está com fome, se o bebê chora é porque ele está com fome. E aí o leite, ele não sacia. Então, eu tenho que dar a fórmula, porque a fórmula você dá em uma quantidade maior. E aí, imagina aí, o bebê amamenta ali por volta de 1 hora. Então, ele toma aquela quantidade de 1 hora, a mãe fica ali 1 hora amamentando. E na mamadeira, ele passa 15 minutos e ele toma 100 ml de leite. É óbvio que ele vai tomar, às vezes ele ainda não vai ficar satisfeito, porque ele tomou tão rápido que a percepção dele não existiu, e a quantidade às vezes é tão maior que
ele fica ali saciado. Fora o peso, que o peso da fórmula é muito maior do que o leite materno. O leite materno, ele rapidamente ele é digerido. Então, você vê logo, o bebê tá ali com a fraldinha sempre muito cheia de xixi, às vezes ele amamenta e já faz mama e já faz cocô em seguida. Então, assim, é o processo. E o saber identificar. Identificar se é fome, identificar o que é, porque o bebê só chora. Os 3 Fs que eu aprendi. É fome, fralda ou frio. Pois é, ele não... tá coçando meu dedo, ele não vai saber dizer. Então, assim, às vezes vem muito voltado pra isso. Então, uma das coisas que a gente percebe, muito acredito que a Carol perceba, né? Que vem muito associada ao choro, né? E a família relacionar, que é fome. Então, isso já aponta do iceberg da mãe não se sentir apoiada, né? Então, causa insegurança, ela fica com aquela de que eu não tenho leite, aí vem a história de que o seu leite é fraco, né? Principalmente, às vezes, relacionada à cor, porque o colostro, ele tem aquela cor mais amarelinha, e logo depois que vem o leite de transição, ele é fluido, ele é clarinho, então, às vezes, a mãe... Aí, depois que passa a pojadura, o peito já fica um pouco mais murcho, então a mãe já acha que diminuiu a produção de leite e que já não tem leite suficiente, e aí fica, às vezes, o esposo, às vezes a vizinha, né, que chega ali para dizer que o menino tá com fome, que é por causa do leite, que não é suficiente. Então, eu acho que essas questões é o que a gente mais tem dificuldade, né? Leite fraco. Ou eu não tenho leite, acho que são os principais mitos. Assim, Carol, mas aí existem situações realmente Sim. em que não que o leite é fraco, mas que a mãe não tem leite. Ou que não tem leite suficiente, existem. Mas a maioria das vezes a gente percebe que se essa mãe ela tivesse acreditado na amamentação desde o início e tivesse sido apoiada desde o início, a produção dela não tinha baixado. Porque às vezes a produção de leite baixa porque não tem um bebê mamando. A gente costuma dizer que o peito é fábrica. Então, essa fábrica, ela pode estar trabalhando a todo vapor desde o começo e produzindo cada vez mais. E essa fábrica, ela pode ter sido desestimulada desde o começo a trabalhar muito pouco. Então, ela vai diminuindo a produção, né? Então, esse estímulo desde o começo, sabe? Desde o início mesmo, desde ali na maternidade. E uma das coisas que está sendo trabalhada nesse mês, não sei se vocês sabem, todo Agosto Dourado tem um tema, né? E esse ano é sobre as situações de vulnerabilidade. Então, as mães em situações de vulnerabilidade serem mais apoiadas para amamentar, porque as pesquisas indicam que quanto mais vulnerável é aquela pessoa, né, mais situações de risco, aquela mãe, menor o índice de amamentação. E eu refletia, como é que a mãe vai amamentar? Primeiro, os profissionais de saúde precisam apoiar, às vezes, desde a gestação. Essa mãe precisa, às vezes, toda uma mudança de mentalidade. A Amanda falava, às vezes, ninguém amamentou na casa dela. É igual parir. Para parir, você tem que, assim, olha, você tem que, tipo, o que dizem hoje, né? É resistir a um sistema que diz que a cesárea é sempre o melhor. Então, a amamentação é do mesmo jeito. Então, é desde a gestação, todo um trabalho, sabe? Fazer rodas de gestante. Os profissionais de saúde, que a gente mais escuta quando a gente chega numa consultoria de amamentação olha, no hospital ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou, eu queria amamentar, o bebê chorava, eu tentava colocar no peito, eu não sabia colocar. A pessoa que estava comigo tentava me ajudar, mas também não sabia. Eu pedi ajuda e me deram fórmula. E aí chegou em casa, já estava às vezes operada, às vezes cansada. E aí acaba que vai virando assim uma bola de neve. Eu não coloquei o bebê no peito, a produção foi baixando. Então, se desacreditar na amamentação, acho que é o principal, o que a gente mais trabalha, né? Quando a gente chega para visitar uma mãe, para atender, esses mitos que enrolam mesmo em relação à capacidade de amamentar. E quais são as dificuldades que a mãe pode enfrentar no ato de amamentar? Porque eu vou aqui trazer uma experiência de casa. A minha esposa, quando ia amamentar as gêmeas, ela saía exausta da amamentação. 2 crianças. E aí, sempre ouvi relatos de que a amamentação às vezes é dolorida, que a amamentação às vezes é cansativa. E eu gostaria que vocês esclarecessem um pouco mais sobre isso. Sim. Principalmente o primeiro mês. Eu acho que é onde a gente encontra mais o cansaço. Para quem já é o primeiro filho, por exemplo,
não teve outra experiência. Então, mesmo que alguém diga que é difícil, ele só vai entender o difícil quando ele passa por aquilo. Então, muda tudo, né? É a chegada de um bebê, onde muda a rotina de toda a casa, muda o sono, muda a questão da alimentação. Então, a mãe precisa de uma rede de apoio. Sorte de quem tem, e muitas que a realidade que a gente vê é que não tem. Então, às vezes, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar do bebê, tem que organizar a alimentação da família. Então, se torna muito mais cansativo. No caso da sua experiência, eu não sei como era a situação em que ela se encontrava. Mas, se ela estivesse apenas cuidando das 2 bebês, já era cansativo para ela. Tem estudos que falam que a mulher gasta 800 calorias, né, Carol, nutricionista, que vai 800 calorias no processo de amamentação. Então, você imagina, 2 bebês, onde se já é difícil amamentar uma, você amamentar 2, né, e aquele primeiro contato. E as dificuldades a gente visualiza muito, principalmente pela, pode-se dizer, falta de informação, falta de profissionais para ajudar, né? Não puxando a nossa sardinha, mas, né, é muito importante a consultoria, né, em amamentação, porque tanto a mãe se sente apoiada pelas profissionais, ela tem informações de qualidade e realmente informações verídicas. Não é que a vizinha me disse, é baseada em estudos científicos, né? Não é à toa que a gente está sempre se atualizando. Esse mês tem congresso, então a gente traz informações realmente de qualidade e a gente vai apoiar aquela mulher nesse processo, tanto que seja antes, durante, né? O antes é importante porque a mulher consegue já ter informações para se preparar. Como a Carol disse, ela vai chegar no hospital onde ela já não tem um apoio. Então, ela já se desestabiliza aí. No parto, a hora de ouro pós-parto, que é extremamente importante, né, também para a amamentação, que muitas vezes não acontece, não é uma realidade, a não ser que a instituição tenha ali aderido a isso, mas é muito difícil. E às vezes ficam 48 horas no hospital, onde também não é estimulada essa amamentação, e ela já chega em casa cansada, já chega em casa com essas necessidades que não foram atendidas, e ela vai tentar sozinha. E aí sim, pode acontecer de uma pega errada, né, da mama, de uma posição que não é favorável, no caso dela que era 2. Dá pra amamentar as 2 ao mesmo tempo? A gente tinha muita dificuldade de posicionar. Às vezes eu ficava ali segurando, às vezes eles colocavam uma almofada, que tem a almofada própria para amamentação, Sim. Mas sempre a pega era dificultosa, né? Também tinha essa problemática da pega do bico do peito, né? Então era uma coisa assim que a gente tinha um grande trabalho todos os dias para amamentar. Não é porque é gêmeos que vão Sim. mamar tudo na mesma hora, né? Os gêmeos Sim. ainda tem esse problema a mais que durante a noite o bebê acorda, mama, você troca fala, tá, e o bebê dorme. Às vezes não dorme, mas, digamos assim, o bebê dorme, né? Quando é gêmeos, às vezes quando um dorme, não necessariamente eles vão fazer a sincronia, então o outro acorda. E aí você às vezes fica parecendo que está preso ali na caverna do dragão, num looping sem fim. Né? E dentre as dificuldades que a Amanda falou, ainda tem essas dificuldades que são relacionadas à amamentação. Mas a mulher não é só peito. Né? Então muitas vezes tem questões emocionais, né? Eu já peguei casos de mães que para a consultoria estavam com crise de ansiedade, porque durante a gestação já estava tendo crise de ansiedade e não trataram durante a gestação. Por isso que é importante essa preparação, que a Amanda também comentou durante o período gestacional, precisava de terapia. Então, a mulher estava ali com a bebê e dizia, eu não quero cuidar, eu não consigo cuidar, porque não estava conseguindo dormir. Existe problema, assim, do baby blues mesmo, que existe uma queda hormonal na mulher. Você imagina, a placenta está ali produzindo um bocado de hormônio. A placenta saiu junto com o bebê. Existe uma queda hormonal, né? Brusca. Então, emocionalmente, a mulher diz, mas eu estou feliz, por que eu estou chorando? Né? E no final do dia dá vontade de chorar e se culpa por que está chorando. Existem essas outras demandas. Existem problemas relacionados à cirurgia. Eu mesmo estava atendendo
estou atendendo, né? Estou acompanhando uma mãe que disse, Carol, eu estava tentando botar a bebê para mamar, me sentando, mas a minha cirurgia começou a abrir. Existem outros problemas relacionados, às vezes, já atendi mãe também com problemas de coluna. Como é que vai sentar para amamentar? Pegou uma virose no meio do processo de amamentação, que já estava difícil. Né? A gente passou pelo Covid, né? E foi uma das épocas que a gente precisou muito, né? Principalmente divulgar orientações, para não deixar com que essas pessoas desacreditassem no processo durante a doença, porque todo mundo estava preocupado. Então, aquela mãe já ia dizer assim, não vou amamentar. Vamos separar do bebê. É. Porque eu peguei Covid, meu bebezinho, eu quero, né? Então, existem N situações, né? Essas demandas familiares, né? Mulher que precisava voltar para o trabalho, mesmo... tá operada. Mas assim, eu preciso tocar o negócio. Então, com uma semana, às vezes, de vida do bebê, preciso voltar a trabalhar. E assim, a gente não existe, como não existe parto a todo custo, não existe amamentação a todo custo. Eu já peguei mães que disseram, olha, eu vou ter que ver outra forma de dar o leite no meio da madrugada, porque eu preciso dividir essa tarefa com o meu esposo, porque eu preciso voltar a trabalhar. Então, assim, a gente for listar as dificuldades, né, os traumas mamilares, né, também, que acontecem. Existem problemas que não são relacionados à mãe, nem ao ambiente, mas ao bebê. Sim. Né? Bebês com deficiências, né? Um bebê que nasceu com síndrome de Down, por exemplo, né? Um bebê que nasceu com hipotonia, com fraqueza muscular no rosto, aqui nessa parte da face, acontece. Um bebê que nasceu com a língua presa. Então, existem problemas relacionados à mãe, existem problemas relacionados ao ambiente, existem problemas relacionados ao bebê. O que a gente vai tentando fazer é ir contornando essas situações, dando apoio à mãe. Olha, só em saber que ela não está sozinha nesse processo, parece que ela ganhou uma nova força, sabe, nesse processo de amamentação. E é importante falar também que a gente apoia de todas as formas, né? Como ela citou essa questão psicológica, a gente consegue identificar quando a mãe quer, quando ela tá ali tentando, mas no fundo ela não quer. E o nosso papel não é obrigá-la a amamentar. Não é porque a gente é consultor em amamentação que a gente tá... Não, você vai amamentar. Às vezes a família toda quer e ela não quer. Ela não tá pronta para aquilo ali. Ela quer viver outras coisas. E a amamentação para ela nunca foi e não é. Ela internamente sabe, mas às vezes ela tá sentindo tanta pressão externa que ela não consegue admitir para outras pessoas. E é visível pra gente. É perceptível. E nesse momento também ela precisa de apoio. Porque o bebê, não adianta a gente pensar só no leite que vai ser bom pro bebê, vai ser bom, porque tem que ser bom pros dois. A mãe precisa estar bem e o bebê precisa ser alimentado. Que seja com leite materno ou não, mas que ambos, né, que o binômio mãe e filho estejam bem nesse processo. Então a gente também tem esse papel, né, de apoiar ou que sim ou que não. Mas por isso que eu costumo dizer que é um investimento que se toda família bem soubesse, já se preparava na gestação. Porque evita muitos problemas. Às vezes a gente já chega com a fissura mamária, que é o peito ali ferido. A gente já chega com a mãe extremamente cansada, extremamente estressada. Se a gente chegasse antes desse processo, no hospital eu já vou pedir para a consultora vir. Porque eu não sei se você apoiar, não. Aí a gente já vai no hospital, a gente já consegue retardar, né, ou evitar que tenha essas problemáticas. Algo que eu passei, vivenciei, né, juntamente com a minha esposa, foram esses baques psicológicos da amamentação. Por quê? Primeiro, quando ela recebeu alta, iniciou a amamentação, depois descobriu um processo infeccioso, retornou para o hospital e nesse retorno ela ficou cheia de emoção e teve uma paralisia facial por não estar próxima das bebês durante um tempo. Retornou para casa novamente e aí tenta a amamentação, consegue novamente retomar a amamentação, porém com um tempo depois ela é acometida por uma herpes zoster, que é o famoso cobreiro que a gente conhece. Sim. E onde? No peito. E teve que parar novamente a amamentação. E eu estou citando isso para dizer que tem mães que amam amamentar.
E a minha esposa é uma dessas mães. Ela tinha, assim, um prazer enorme de amamentar, mesmo com todas as dificuldades do processo. E eu via ela chorar, desabafar, que não ia mais conseguir amamentar. E aí foi para a fórmula infantil. A famosa fórmula, que hoje existem diversas para todos os tipos de bebês. Chegando a esse ponto das fórmulas infantis, existem para diversos tipos, mas é recomendável que logo quando não se tem o processo da amamentação conclusivo, já partir para a fórmula? No hospital eles já dão fórmula. Lá no hospital onde a gente foi, tentaram, depois deram fórmula, mas aí depois voltaram para o peito novamente. Como é esse processo da fórmula? Pode ser algo realmente estimulado também? Na verdade, a fórmula ela é uma prescrição médica, né? Até mesmo nós não podemos chegar numa consultoria e indicar a fórmula. Tanto que é importante ter uma equipe multidisciplinar ali cuidando, né, dessa mãe. A gente ter acesso a pediatra, às vezes se a gente vê a necessidade de um fono, né? Porque a consultora não faz tudo. A gente não abra milagre. Às vezes a família chama e quer que a gente resolva todos os problemas pediátricos, fonoaudiólogos, quer que seja tudo. E não é assim que acontece. E aí, quando nós identificamos essa necessidade, é uma conversa onde a gente precisa entrar com o pediatra. Então, eu peço sempre, eu entro, converso com a mãe, peço autorização, e aí, olha, eu posso conversar com o pediatra, e as demandas que eu vou vendo necessidade, eu vou passando. Hoje em dia, né, a gente vê que é muito mais comum, né, ter as prescrições da fórmula. Não dá para eu lhe dizer que é péssimo, é ruim, porque existem as determinadas situações. Por isso que existe o estímulo à amamentação, que o ideal é que se estimule o leite humano, a amamentação, o leite materno, e tire essa questão de tudo ser fórmula, né? Então, não dá para dizer, a fórmula é ruim. Existem situações em que a fórmula é necessária. Como foi o meu caso. Depois, o caso da minha esposa, na verdade. Depois que ela teve a herpes zoster, né, o cobriram no seio, aí foi, né, orientada que se passasse a fórmula. E desde então foi a fórmula. No caso, por exemplo, muitas vezes do hospital, quando no hospital já prescrevem a fórmula, qual seria a opção, digamos assim, de regra que deveria ser indicado? Ordenha de colostro. Ordenhar o colostro, oferecer ali na colherzinha, né? Não é um copo, porque o colostro é pequeno. Às vezes entrega um copinho para a mãe, a expectativa aumenta. Eita, vou conseguir encher um copo e não consegue. Às vezes, quando as gotinhas caem no fundo do copo, já secaram já. Então, numa colherzinha, dar a colherzinha, ensinar a mãe a ordenhar e oferecer ali na boquinha do bebê, enquanto esse bebê consegue abocanhar o seio, continuar as tentativas, que devem ser de 2 em 2 horas. E é o que às vezes não acontece. E às vezes, por uma situação, às vezes acontece, isso é um pouco comodismo da equipe profissional, mas também falta de conhecimento. Aí acaba prescrevendo logo a fórmula, nessas situações de pós-parto imediato, né? Existem algumas outras situações em que a mãe pode não conseguir ordenhar colostro, pode não conseguir, por alguma maneira, fazer essa ordenha, e aí sim, tem que alimentar o bebê. Tem que alimentar o bebê. Já aconteceu, sim, de eu chegar em visitas e a mãe não conseguir ordenhar o colostro. Por quê? Gente, em situações. Às vezes, por exemplo, tem muito fluidos, né, que recebeu no hospital. Eu acho que eu até compartilhei com você esse caso, né? Recebeu muitos fluidos no hospital, assim, soro, indução, passou vários dias induzindo parto. O que é que acontece? A mulher começa a ficar cheia de edemas, inchada. Assim como as mãos, o rosto, às vezes fica inchado, os mamilos, que são extremidades, eles incham também. E, às vezes, no meio desse edema, a mulher não consegue fazer a ordenha, não consegue sair o leite. Então, já aconteceu, sim, de casos de eu chegar e precisar da fórmula, ou a mulher está muito nervosa ali, com muita dificuldade de fazer essa ordenha, né? Mesmo a gente orientando, e o bebê está desidratado.
e precisar, assim, eu entrar em contato com o pediatra, tipo, eu não poderia sair de lá sem deixar esse bebê alimentado. O bebê estava ficando febril, né? Quando o bebê ele começa a desidratar, a gente vai olhar, o xixi tá laranja, o pouco xixi que sai. Então, existem casos que a fórmula é necessária, porém, existem também procedimentos que a gente poderia vir antes para que não chegasse nesse ponto, né, que muitas vezes não são feitos, né? Existem sim situações de medicações, de procedimentos que a mulher vai passar em que ela não pode amamentar. Existem mulheres, por exemplo, soropositivas, não podem amamentar, né? Então existem algumas situações que são poucas, mas existem sim algumas situações que limitam a amamentação, né? Existem poucas situações, mas existem. Eu ouvia muito falar da minha esposa, o leite está pedrado. Sobre o empedramento do leite. Realmente leite pedra. Aí vinha a enfermeira e fazia o estímulo, massageando o seio, e depois ficava tudo bem, depois o leite pedrava de novo. Enfim, existe isso mesmo? Existe. Existe, assim, o que a gente chama de empedramento. Realmente, quando o leite, a gente chama de engurgitamento mamário, né? Que no mais popular, realmente parece que tem um monte de pedra, né? O leite fica ali acumulado, não sei. Isso costuma ser fisiológico, né? Existe o engurgitamento fisiológico, é logo ali no pós-parto, ele costuma durar no máximo 72 horas. Então, no pós-parto não, quando desce o leite, né? Que a gente chama após-dadura, que desce o leite da mulher ali 3 a 5 dias pós-parto, na literatura às vezes costuma dizer 7, mas o que a gente percebe na prática, 3 a 5 dias. Sim. O 7 já o bebezinho já começa a sofrer um pouquinho pela falta da descida do leite. Então, de 3 a 5 dias pós-parto, a mulher vai perceber essas mamas inchadas, uma sensação de, eu acho que eu vou ter uma pessoa que diz, acho que eu vou gripar, eu estou sentindo uma moleza no corpo, uma sensação de febre. Tem mulheres também que essa região pode ficar mesmo febril, né? Será que é a minha cirurgia que está infeccionada? E o seio começa a ficar inchado, sente dolorida, porque aqueles ductos ali que nunca se abriram, né? Eles começam a se abrir para poder ter a passagem do leite, fica vermelho, algumas mulheres sofrem menos, outras sofrem mais. E aí, a gente tem recursos técnicos para poder aliviar esses sintomas, que geralmente são compressas geladas, também colocando o bebezinho para mamar, né? A gente só não recomenda ficar excessivamente tirando esse leite, porque, como o peito é fábrica, quanto mais você estimula, mais aumenta a produção. Mas tem algumas técnicas, sim, para poder aliviar. Existe também o patológico. Você quer falar sobre o patológico? Sim. O patológico, aí ele já envolve muitas coisas, né? A gente já, hoje tem estudos que já falam que pode estar relacionado com a microbiota mesmo da mama, né? Que aí estimula e acaba evoluindo para uma infecção, e aí a mãe acaba tendo febre, acaba precisando tomar medicação, e aí não contraindica a amamentação, né? O que se indica é seguir com o aleitamento normal, não precisa estimular mais o bebê para mamar, mas o ideal é que seja nesse período aí de 2 horas, tá sempre colocando o bebê no peito. Nunca uma compressa morna. Nunca. Que a gente escuta tudo que é compressa, o pessoal, é as dicas de todo mundo, né? Mas nunca uma compressa morna. Mas, às vezes, tem a parte que pode ser bacteriana, tem a parte que não pode ser, e aí não precisa do antibiótico, mas precisa ser bem conduzido em relação à compressa, às massagens, à ordenha ou colocar o bebê no peito. E aí é um limiar muito pequeno, né? O que a gente mais encontra aqui, o patológico, ele é mais tardio, né? A gente já encontra aí depois uns 15 dias, que a gente encontra mais presente nas mães. E o fisiológico é mais nesse período inicial, né? E influencia muito também a questão da produção de leite da mãe. Então, eram 2 estimulando a mama, né? Então, 2 estimulando, aí a produção de leite dela provavelmente alta. E a depender, eu não sei se elas dormiam a noite toda, por exemplo, mas às vezes, quem sabe, uma sorte de dormir a noite toda, se a mãe passa ali 4, 5 horas sem amamentar, pode ter certeza que a mama já vai amanhecer engurgitada, empedrada, né? Como falam, porque na hora que palpa, sente mesmo os nódulos endurecidos na mama. Essa patologia que ela disse é que a gente chama mastite.
né? Que fica, além de endurecido, começa um processo infeccioso. Ninguém dormia lá em casa. Os bebês ainda tinham refluxo, por sinal. Aí era aquela observância, aquela atenção durante toda a madrugada, né? Tem que Enfim, esperar, após graças a amar, Deus. sobreviver. Ainda bem que passa, né? Eu sou gêmea. E a minha mãe amamentou eu e a minha irmã até 1 ano e 5 meses, as duas. Assim, a amamentação mista, ela também dava fome, mas também dava de mamar. Agora é sua vez de perguntar. Bate aqui. Eu vou deixar tudo pra Mas você ainda bem que agora. passa essa fase. E aí eu tava lembrando que, por exemplo, lá em casa, né? A Esther nasceu ali mais ou menos 15 dias antes de ser decretado pandemia, né? Então, 15 dias depois, foi aquele negócio, ninguém visita e tal. E aí foi um sufoco, né? Nessa parte aí do psicológico. Porque primeiro a Esther só queria um lado, né? Só um sei, o outro ela não queria de jeito nenhum. E ainda foi difícil a pega, né? Então criou a fissura e aí vai aquele desespero, né? Eu lembro que a Juliana era hora chorando, hora com desespero pra ver o que é que faz, né? Mas, gente, falando sobre tempo, assim, a gente escuta muitos comentários, né? Tem que ser 6 meses de mama exclusiva, isso quando dá certo, né? 6 meses de mama exclusiva, e aí depois começa a introduzir outras coisas, e aí vai até que idade, né? Pra ofertar essa amamentação, tem a questão da livre demanda, né? Nesse período. Fala pra gente qual é o tempo mesmo, assim, existe um tempo ideal para essa oferta da amamentação? O que se fala é os 6 primeiros meses exclusivo, né? Que é o alimento principal do bebê, onde ele vai ter água, ele vai ter os carboidratos, proteínas, tudo que ele precisa ali naquele leite, né? O leite humano, ele realmente foi feito para o humano, né? Então, até os 6 meses, vai suprir todas as necessidades do bebê. A partir dos 6 meses, inicia a introdução alimentar. Ainda assim, ali naquele primeiro mês, vai ser o primeiro contato da criança com os alimentos. O leite ainda se torna o alimento principal, mas é quando vai sendo introduzido aos poucos os alimentos, né? Primeiro inicia a frutinha, depois entrou frutinha e o almoço, frutinha, o almoço e o jantar, aí são os 2 lanchinhos, depois café da manhã. E aí fala de que o recomendado é até 2, mas não tem só é até 2 anos, não. Se a mãe quiser amamentar, lá tem um exemplo de uma mãe que ela tem 2 meninas, se eu não me engano, a menina tem 5 anos, a maiorzinha, e ela amamenta as 2 ainda. A de 5 anos e a de 2 aninhos. Ela tem até uma foto com as 2 amamentando e ela ama, ela é pró-amamentação. Então, assim, tem diversas realidades. Até porque, falando em custo, né? Custo zero. Então, ali nos 6 meses, se a mãe só amamenta, ela só tem o custo da fralda. Mas do leite ela não vai ter, porque ela mesma produz, né? E aí, depois, ela consegue... O que atrapalha muito é a questão do retorno ao trabalho, que a gente percebe que 4 meses é os maiores casos da mãe voltar a trabalhar, que é quando muitas, às vezes, resolvem interromper, porque o processo de você ordenhar, de armazenar, de deixar para alguém oferecer ao bebê, ela acha na cabeça já é mais fácil preparar o leite ali de fórmula, colocar na mamadeira e oferecer ao bebê. Então, o que a gente percebe muito é que aos 4 meses essa interrupção acontece. Mas o que preconiza é aleitamento exclusivo até os 6 meses. E até 1 ano, o principal é a amamentação. Mesmo a introdução alimentar, ela vai até 1 ano. Porque às vezes a gente quer que o bebê comece a ter contato com o alimento com 6 meses, com 7. A mãe quer que ele esteja assim, comendo, batendo pratos de comida. E diz, não, mas ainda mama muito. Eu disse, mas foi só 1 mês que ele começou a comer? Como assim? Então, até 1 ano, o principal alimento é a amamentação e as outras comidinhas é complementar. A partir de 1 ano, né, aí já começa essa transição. A amamentação é complementar. Então, essa criança, a partir de 1 ano, ela precisa estar comendo outros alimentos. Não que o leite materno ele tenha perdido totalmente o seu valor, não. Ele continua, sim, tendo valor, mas ainda ele não é mais suficiente para poder sustentar um bebezinho de 1 ano, uma criança de 1 ano. Então,
Tem isso. E nós temos consultoria para retorno ao trabalho. Sim. Existem muitas mães que conseguiram, sim, retornar ao trabalho fazendo estoque de leite, né? Agora, existe uma dificuldade que eu quero até falar aqui, porque muitas vezes a gente pensa que é só a mãe. E a criança que é colocada na creche? E a criança a mãe que queria continuar amamentando? As creches têm estrutura para poder receber um leite ordenhado? As pessoas da creche têm estrutura, já que a gente está falando nessa semana da amamentação sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusão na amamentação, a gente precisa pensar nisso. Essas mães que estão retornando ao trabalho. No trabalho existe uma estrutura, porque ela não pode ordenhar no banheiro. Sim. Existe uma estrutura para poder elas retirarem esse leite, fazer a ordenha, porque não dá para passar. É uma pessoa que trabalha no hospital. Não dá para ser em qualquer lugar para poder fazer essa ordenha, né? Precisa ser na sala, a pessoa que tem um escritório. Ela precisa ter um canto para ordenhar. Um tempo para ordenhar. Existem tempos garantidos por lei. Ela tem conhecimento dessa legislação. As mães que vão botar uma criança na creche, uma criancinha menor, e quer continuar amamentando, tem como essas pessoas têm esse treinamento para oferecer? Mas eu não quero oferecer na mamadeira. Eu quero oferecer no copinho. Eu quero oferecer de outra forma. Essas pessoas têm esse treinamento para poder receber esse leite, né? Descongelar o leite, oferecer para o bebê. Então, esse apoio à amamentação não é só a família. É toda a sociedade que precisa estar preparada para receber essa mãe, para apoiar ela na amamentação. Porque, às vezes, a gente quer que todo mundo amamente. Mas, quando chega, às vezes, numa rede pública, ou até particular mesmo, diz, não precisa. Aí se frescura, né? Então, precisa ter todo esse apoio para poder essa mãe continuar amamentando. E falando sobre o banco, né? Banco de leite. Como é que funciona o banco de leite? A disponibilidade, né, de quem... eu preciso. Como é que define, assim, quem faz uso do banco de leite, quem não faz, essa questão de doações? Explica melhor para quem está acompanhando a gente. Hoje, na nossa realidade, falando a nível aqui de Xeramobim, a gente tem o suporte do Sertão Central, né? E lá a gente tem a neonatologia, que até voltando um pouquinho para o que a Carol estava falando, foi bem interessante. Eles fizeram um projeto lá de dar o suporte tanto para os profissionais que trabalham lá, né, como para as mães dos prematuros. Então, o profissional, eu fui uma que eu voltei a trabalhar e eu estava amamentando, então eles têm uma sala preparada com uma profissional dando apoio, onde você tem o local de armazenamento depois que você ordenha, fica lá na hora que eu vou embora, pego o leite, levo para casa. Tem uma sala onde, se meu esposo pudesse levar ela até o hospital, eu tinha um espaço onde eu poderia amamentar. Então, assim, foi muito importante, né, esse apoio do hospital para eu conseguir manter ela amamentando. E quanto ao banco de leite, lá hoje é indicado, eles fazem esse armazenamento do leite para os prematuros, bebês baixo peso, lá do hospital, né? Então, para você ter noção, 300 ml de leite, ele alimenta em torno de 10 prematuros, né? Ou bebês baixo peso. Então, você imagina, 300 ml é o que talvez uma mãe consiga ordenhar. Em ali, pós-amamentação, um potinho daquele, ela faça 200, 300 ml. E ela faça essa doação para o hospital, quanto de vidas, né? Que é o que está envolvido no tema desse ano. Então, o banco de leite, ele envolve nutrição, enfermagem, ele precisa passar por um processo, né? Então, aqui eles têm o apoio da MEAC em Fortaleza, onde depois que eles recebem o leite, tem uma profissional que vai na casa da família, faz a entrevista, eles conseguem entregar o potinho, eles dão todas as orientações de armazenamento, vem um motorista pegar e levar, e de lá, depois que eles recebem esse leite, eles fazem todo o preparo e mandam para a MEAC para passar pelo processo final e depois fazer a distribuição para alimentar esses bebês. Então, assim, é um processo longo, mas de extrema importância, porque o quanto de vidas que você não pode salvar, né? Fala que a redução de mortalidade, né, em até 5 anos, né, de vida das crianças. Então, a importância desse leite materno, ela é imensa, né? Não é muito atuante, a gente não vê muito na prática se falar sobre, né? Muitas nem sabem que podem doar.
A gente que tem um contato da profissional, então a gente vai, quando a gente vê que a mãe tem condições, ou ela mesmo já fala, a gente já passa o contato e elas ficam extremamente felizes, porque às vezes é no limite. Às vezes eu tenho um contato, então ela fala assim, ai, tá tão pouco, esse mês foi tão pouco. E tem mães que não sabem. E aí desprezam o leite, ou não ordenham, né? Só ali o bebê mesmo. Mas não sabem o quanto que elas poderiam estar ajudando, né, outros bebês. Não é comum as pessoas receberem leite do hospital, né? Mas para os bebês lá, na verdade, o estoque também não é tão grande assim. Isso. Mas só que nesse período das enchentes do Rio Grande do Sul, foi enviado leite humano para dar suporte às crianças que necessitavam, as crianças prematuras de baixo peso que necessitavam lá. Então, teve muitos estados que enviaram leite para esses bebezinhos. Não é algo tão comum, porque realmente os estoques não são tão grandes, mas teve esse movimento nesse período de catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Ouço muito falar que a amamentação é encantadora. Vocês como mães, por quê? Estou suspeita. Duas suspeitas de falar. Falando como mãe, né? Eu tenho 2 filhas, amamentei as 2. Mas eu tenho hipotireoidismo, que é uma doença metabólica, né? Onde pode sim atrapalhar a amamentação se ela não for bem acompanhada. Então, na minha primeira filha, mesmo com acompanhamento, eu não consegui amamentá-la o tempo suficiente. Eu consegui até o 5º mês, mas a minha produção de leite, mesmo com todo o estímulo, com tudo que eu pudesse fazer, eu não conseguia, então eu acabei fazendo uma amamentação mista, onde eu ofereço leite materno e a fórmula. Mas, principalmente por eu estar na área, eu me cobrava demais. Então, é até importante a gente ter a nossa experiência. Eu acho que eu digo que é um diferencial, né? Porque o nosso olhar muda muito por a gente saber também o que aquela mãe tá... A gente não passa vivências nossas para ela, mas a gente consegue estar naquele lugar. E é muito importante essa questão, porque você, sem ter passado por aquilo, você não tem noção, né, de todo o processo. Então, na primeira eu sofri muito, né? Eu acabei entrando na terapia para me ajudar nesse processo depois, porque eu me cobrei demais. Eu queria muito amamentar, mas fisiologicamente não deu. Eu fiz o que eu pude e não deu. Já na segunda filha, eu já fui de mente aberta. Eu trabalho com isso, mas eu não preciso ser um exemplo disso, né? Eu preciso ser o melhor que eu posso ser para as minhas filhas. Então, eu vou tentar, vou fazer até onde dá. E fluiu super bem. Eu amamentei até 1 ano, consegui amamentar exclusiva até 1 ano, entrou, né, aos 6 meses a alimentação, mas eu não tinha o mesmo peso que eu tinha antes, porque eu já vim com essa consciência, né? E o primeiro mês, ele se torna difícil, e eu vou dizer que, mesmo eu sendo consultora, eu não vou dizer que eu não tive problemas com a amamentação. Sim, eu tive problemas com a amamentação, tanto por causa da tireoide, como a minha segunda filha, depois que a gente saiu do hospital, ela desidratou, porque estava tudo certo. Ela amamentando, meu peito esvaziava, tudo fluía, mas ela seguia desidratada. E ela tinha uma alteração oral, que visivelmente ninguém conseguia perceber. Então foi onde entrou a fono, né? E aí entrou a fono, entrou o pediatra, e o pediatra a gente precisa entrar com a fórmula, que realmente precisava, mas eu não queria. E aí eu ainda dei na sondinha junto com o peito para não oferecer nenhum utensílio uma vez, e aí a fono foi, a gente precisa fazer exercícios e vai dar certo. Tentamos e fluiu. Ali, não vou dizer pra você, porque não era prazeroso. Naquele momento, eu queria amamentar e eu tava fazendo a minha parte, né, o que podia. Acho que o prazer, ele vem depois que passa esse período ruim, né? Então, depois de 1 mês, que ela ganhou 1 quilo em 1 mês só com o leite materno, nossa,
Eu fui no céu e voltei. E aí a gente vive esse prazer, mesmo que cansativo, que exaustivo, né? Eu só cuidava dela o dia inteiro e eu tinha outra maiorzinha, mas eu tinha uma rede de apoio muito boa. Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Mas o prazer vem nesses momentos de você estar ali, o bebê, você olha, você nem acredita, né? Que você tá podendo oferecer tudo isso. Mas que o meu exemplo não é igual de outra pessoa. O que eu sinto não é a outra mãe que sente. Então, por isso que a gente vê os exemplos de internet, o pessoal vê as fotos, né? E acha que, meu Deus, que incrível. Mas aquilo ali não é a realidade. A gente vê uma mãe descabelada, né? Às vezes só com pijama, arrasada, coitada. Se duvidar, foi tomar café da manhã na hora do almoço, né? E tá ali amamentando e amando o processo. A gente tem relatos de mães que dizem assim, meu Deus, tenho vontade de comer essa criança, é normal? Eu disse, acontece. O meu caso, como as coisas são muito particulares, né? Eu vim numa frustração muito grande por não ter parido a Lúcia. Eu queria muito ter um parto normal e não tive. E para mim, comparado às dores que eu senti, porque eu tive uma cesárea intraparto, comparado às dores que eu senti para ter o parto normal, para mim as dores da amamentação não eram nada. Já mulheres que dizem o contrário, não, pare, foi fácil, agora amamentar, então não tive assim grandes machucados na mama, grandes dores, né? Só que a minha bebê, ela ganhava pouquíssimo peso. A Lúcia, ela já tem 7 anos agora, e ela ganhava pouco, ela nunca ganhou assim o esperado pro mês. Mas a pediatra à época, né, dizia, não, mas é normal, né? E eu dizia, olha, eu amamento com frequência. E para somar isso, ela tinha um sono muito ruim. Olha, quando as mães, eu vou na costureira, as mães dizem assim, olha, hoje o bebê só acordou uma vez. Eu digo, Deus, que sonho. Porque ela acordava de hora em hora, de hora em hora. E todo mundo dizia que isso era muito normal. Mas normal, o bebê acorda mesmo. Mas é normal. E eu só vim descobrir que ela tinha uma alergia alimentar quando ela tinha 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Que eu descobri que ela era alérgica à proteína do leite. E aí veio outra fase da amamentação, né, pra mim. Primeiro ela passou a dormir melhor, mas em compensação eu tive que fazer uma dieta bem restritiva, né? Quem é mãe de crianças APLV, que é alérgica à proteína do leite de vaca, sabe que você não pode comer queijo, você não pode comer nada com leite, nada com creme de leite, nem nada que no rótulo possa ter leite. Então, assim, eu tive que fazer a dieta e ela também. E, assim, hoje tem bem mais, assim, industrializados, mais recursos, né? Até informações em relação a essa dieta mais restrita. Mas há 7 anos atrás, aqui em Xeramubim, nem no supermercado você encontrava muita coisa, assim, sabe? Porque hoje você encontra biscoito sem leite, né? Mas 7 anos atrás era bem difícil, bem difícil. A Carol sempre posta no Instagram. Gente, olha, uma dica aqui que quando eu encontro no supermercado, eu já posto, sabe? Você que é a mãe, a pele, olha, tem esse biscoito aqui sem leite. Então, eu passei por essa outra fase. Passei 7 meses sem consumir nada com leite. Pra mim foi bem difícil, né? E assim, ainda durante esse tempo foi que a Luz começou a ganhar um pouco mais de peso, mas ela não só mamava. E que é o que eu consegui lidar, assim, bem depois, né? Porque, apesar disso, por conta até, acho que da questão da dieta, a gente ela não consumia tantos industrializados, ela passou a ter uma dieta bem mais saudável, né? Porque a gente fazia comida em casa, né? Tudo. E até hoje, graças a Deus e também a família dela, porque eu sempre digo pra mãe, nunca tire os seus méritos. Porque quando as coisas dão certo, aí o pessoal diz assim, foi sorte. Aí eu digo, tire não, foi sorte, mas fui eu também. Até na amamentação. A mãe diz assim, você amamentou, você teve sorte, né? Eu digo, olha, não, eu tive sorte não. Eu tive determinação, porque não é só sorte. Né? Muitas vezes envolve a sorte. Às vezes um bebezinho que não tem nenhum problema oral, né? A sorte de uma rede de apoio, né? Mas se não tiver a sua determinação, você não vai conseguir. Então, eu digo, a sorte, né? Mas também a determinação. Então, eu tive essas dificuldades, mas eu amava amamentar. Amava amamentar, assim. Não sinto, assim... Não me sinto saudosa, né? Porque eu acho que eu vivi muito cada fase intensamente. Então, a Lúcia, ela desmamou aos 2 anos. Eu amamentei ela até aos 2 anos de idade. Conversando com ela, né? A gente também trabalha com desmame. Diz, filha, até a partir de hoje você não vai mais mamar. E eu amava. Até hoje eu digo pra ela, filha, a mamãe era a pessoa mais importante do mundo pra ti.
Porque tu me olhava, eu tenho certeza que tu era mais apaixonada do mundo por mim, né? O jeito que a criança te olha, né? O jeito, a importância que você tem para ela. Até eu conversava com a mãe esses dias que ela não tinha amamentado o primeiro. E é importante até esse relato da Amanda, porque às vezes a mãe que não amamentou o primeiro filho, que vai ter o segundo, ela diz, não, eu tenho um decreto, eu não consigo amamentar. Você consegue, né? E eu conversando com a mãe que ela não amamentou o primeiro filho, né? E agora tá amamentando o segundo, ela disse, cara, eu não sabia que era assim. Parece que ela é muito dependente de mim, né? Porque ela não experimenta, às vezes, essa dependência. Tipo, eu não posso sair. Uma criança chama por mim, né? Quer mamar, né? E passa por essa dependência que, às vezes, pesa um pouco para a mãe. Mas que, por outro lado, eu acho que chama um pouco a gente. Olha a importância que eu tenho para minha filha, né? Olha a importância que eu tenho para o meu bebê. E eu sentia muito isso, né? E até hoje eu brinco com ela. Eu disse, filha, olha, hoje tu tá me trocando pela tua avó. Mas eu era a pessoa mais importante na tua vida, né? Tu olhava para mim, apaixonada por mim. Era essa sensação que eu tinha, né? Em relação a quando eu estava amamentando. Para mim, eu era uma pessoa mais importante, né? Para ela. E o relacionamento muda. Eu digo que o desmame é você aprender a se relacionar. Tem mamães que têm medo de desmamar o bebê quando chega a hora, né? Você sabe que você quer, mas você tem medo de não conseguir se relacionar daquela mesma forma com seu filho. Diz, olha, realmente, você não vai se relacionar daquela forma. Você vai encontrar uma nova forma de se relacionar. E tem mães que têm medo, né? Lógico, cada um tem que se desmamar na hora que se sentir pronta. A gente, também como consultora, eu, quando visito a família, eu digo, olha, tu tá achando que é um problema agora, mas depois tu vai me dizer, Carol, o que é que eu faço? Que o bebê não, que esse menino não quer mais sair dos peitos. Eu digo, pois nós vamos procurar esse problema, para animar, né, um pouco. E tem mães que eu visitei na apojadura, naquela fase do empedramento, né, que a gente chama, que estava ali muito dolorida, e que a menina tá com quase 4 anos e que está amamentando, né? E ela disse, Carol, o que eu faço? Eu disse, você procurou esse problema. Mas é muito bom, lógico, tem essa fase difícil, que a mãe diz, meu Deus, e tem mulheres que realmente podem dizer, eu não gosto. Sim. Tem uma mãe que eu visitei, foi esse ano, que ela disse, Carol, eu descobri que eu não gosto de amamentar. Eu disse, tudo bem, o que é que vamos fazer? Você quer ordenhar e oferecer? Porque a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? E da mesma forma que a mulher pode dizer, eu não gosto de gestar. Eu amo minha filha, mas a gestação é terrível para mim. Eu me sinto feia, eu me sinto gorda. Então, tem mulheres que não gostam. E assim, a amamentação também. Você pode dizer, olha, eu descobri que eu não gosto de amamentar. Né? E tem mulheres que eu fiz a consultoria e ela descobriu. E eu disse, olha, pois vamos organizar isso. O que é que a gente pode fazer? O que é que você quer fazer? Eu posso te dar essas opções. A gente ordenhar, você fazer uma amamentação mista. O que é que você quer fazer? E a gente, como a Amanda disse, a gente está ali para dar apoio para a mãe, né? Para fazer com que ela, mesmo ela não querendo amamentar, mas ela se aproxime do bebê. A gente não pode separar mãe e bebê. A gente precisa aproximar os dois, né? E qual a melhor forma para continuar a jornada da maternidade sem separar os dois, apesar de não estar amamentando. Que mais do que o leite do peito, a criança precisa da mãe. Mais do que um peito, a criança vai precisar da mãe. Você falou algo aí que mexeu com minha memória afetiva. O olhar apaixonado da criança para a mãe. E como eu acompanhava o processo da amamentação, eu via aquele olhar apaixonado. Era amamentando e chorando. Com musiquinhas rituais, a gente colocava com musiquinhas, aquela luzinha baixa, e que hoje, quando a gente revisita os vídeos, a gente chora. Enfim, eu não passei pela amamentação, mas eu vivenciei a experiência vendo, né, a amamentação, e é algo muito mágico realmente, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Passou rápido o tempo, esse aí passou. Gente, conversa bacana que a gente teve hoje no nosso podcast. Agradecer pela presença de vocês, mas eu queria que vocês deixassem aí, tá certo? Os contatos de vocês, onde que as pessoas podem encontrar a Carol, onde que as pessoas podem encontrar a Amanda, as redes sociais, divulguem, fica à vontade, o momento é para vocês venderem o peixe. Então, queria agradecer o convite, né? Foi um prazer, né? Um dos objetivos desse mês é justamente a gente falar sobre o assunto, estimular em redes sociais, principalmente, que é hoje o que está mais ativo, né? Então, muito obrigada
né? A Carol, eu até brinco com ela e digo assim, que nós não somos concorrentes, até porque a gente troca figurinhas, a gente conversa sobre, sobre os nossos clientes e uma ajuda a outra, porque o nosso objetivo é realmente, né, tá ali, ajudar, apoiar. E eu acredito que nessa área da amamentação é assim que funciona, porque o nosso objetivo é maior. Então, muito obrigada por abrir esse espaço, né? Fiquei muito feliz por estar aqui. E eu hoje tenho uma rede social, enfermeira Amanda Araújo. E eu, além de trabalhar com consultoria em amamentação, eu também realizo perfuração dos bebês, adultos, né? Olha aqui. Sou um cliente. Quem furou a orelhinha das 3, não foi? Furou a orelhinha das 3. Então, hoje as meninas estão imensas. É uma das coisas que eu acho mágico, assim. Eu lembrar que eu fui, atendi, às vezes, recém-nascida ali, 15, 20 dias. E depois as meninas enormes. É muito bom participar desse processo. Pra gente, eu acho que faz parte do momento mágico de tudo isso. E qualquer coisa, pode entrar em contato, acompanhar as redes sociais, que a gente está sempre lá postando e falando sobre o assunto. E eu costumo dizer que, se bem souber aproveitar as redes sociais, tem informações enriquecedoras, onde você consegue pegar esses profissionais, ter informações de qualidade e trazer para si, né? Como também chamar profissional para si, se sentir apoiada, cuidada e poder ter um processo melhor, né, durante essa fase difícil. Inclusive, sobre a questão da perfuração da orelha, quero destacar algo muito importante, que a minha filha maior, na época tinha 9 anos, Sim. Ela tinha medo demais de perfurar a orelha. Mas a Amanda foi lá e o medo foi-se embora. Nunca mais. Hoje, troca vários brincos. Eu trabalho há 4 anos já como consultora em amamentação, né? É algo que me encontrou. Eu digo que a consultoria me encontrou mesmo, né? Foi uma mãe que eu, inicialmente, sem saber de nada, ela me chamou, chama a Carol para me ajudar. Eu digo, olha, eu não sei. E a partir daí eu digo, não sei, mas falta aqui, né? E eu procurei curso básico, curso avançado. E agora, aí depois que você faz um, pronto, atualização e amamentação, a gente participou de atualização internacional, cursos pequenos, né? Às vezes cursos temáticos, é sobre tema tal. E aí depois agora com a nutrição. Então, como a Amanda disse, a gente não vai lá para passar a experiência da gente em relação à vivência nossa da amamentação. Porque isso era muito pouco, né? Nem só, assim, o conhecimento, a gente chama anedótico, né? Aquele conhecimento, assim, de vó. Não, a gente vai passar conhecimento mesmo de estudos, né? De técnicas relacionadas à amamentação. Porque às vezes alguém pode dizer assim, consultoria de amamentação pode não entender o trabalho, né? Pensar assim, não, é uma pessoa que tem experiência, que já viu muita gente dando de mamar e agora está ensinando para os outros. Não, a gente estuda muito, né? Relacionado ao tema, né? Então, o meu Instagram é Caroline Silva BS. Lá eu posto não só vídeos relacionados à amamentação, mas também relacionado à segurança, à questão de higiene do bebê, né? Porque na preparação para amamentação, muitas vezes a gente precisa tocar nesses assuntos. Às vezes é uma mãe que é mãe de primeira viagem, não sabe como é que dá um banho no bebê, né? Questão de segurança mesmo. Como é que você vai fazer uma manobra de desengasgo, tem lá no Instagram. Como é que você vai arrumar um ambiente para amamentar, também para a sua saúde, questão física. Então, tudo lá a gente conversa no Instagram, e com as outras coisas também, né? As coisas mais aleatórias para relaxar. Mas, no geral, tem bastante informação, realmente, se você quiser aproveitar. Hoje, nas redes sociais, tem muita informação relacionada à amamentação, informações mais seguras. E fazemos consultoria pré-natal, que é antes do bebezinho nascer, a consultoria de intervenção da amamentação e eu faço consultoria de retorno ao trabalho. Atualmente, eu não estou fazendo consultoria de desmame. Eu dou algumas orientações e posso indicar outros profissionais relacionados ao desmame, né? Mas esses 3 tipos de consultoria a gente está fazendo para acompanhar ali a amamentação e tem um contato lá, o link na bio do contato do WhatsApp. Perfeito, muito bom ter vocês aqui no nosso podcast em mais um dos nossos episódios. Foi muito bom debater essa temática, foi muito bom eu também me reencontrar durante o processo da maternidade da minha esposa.
E acredito que você que está acompanhando o nosso podcast também tenha gostado desse bate-papo, que você pode acompanhar multiplataforma quantas vezes quiser, tá certo? Então, a gente agradece mais uma vez pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Ficamos por aqui prometendo voltar a próxima semana com mais um podcast no ar. Tchauzinho!